Vamos dar início ao nosso estudo, abrindo a palavra de Deus no Salmo 131. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Fiz calar e sossegar a minha alma. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Podemos cantar. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Agora, neste momento de estarmos cultuando ao nosso Deus, sabendo que Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nós podemos nos aquietarmos nos braços dele. Cantemos o cântico. Nosso Deus é soberano. Falemos com Deus em oração. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Pai, porque temos aprendido que o Senhor é soberano. Como podemos cantar, todas as coisas foram feitas por Ti mesmo.
Dá-nos, ó Deus, de a cada dia podermos reafirmar às nossas vidas essa realidade tão preciosa, de que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Nesse momento, ó Deus, ao estudarmos Tua Palavra, utilize-se da mesma para que possamos ter essas verdades reafirmadas às nossas vidas. Faça isso conosco, com os Teus filhos, com os Teus servos, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, cantemos o cântico espiritual. Tu és soberano, tanto sobre os céus, terra, sobre todas as coisas. O Senhor é absoluto. Cantemos esse cântico espiritual. Irmãos, sabendo que Deus cuida de cada coisa, de cada detalhe, não precisamos temer. Podemos lançar sobre Ele todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Pensando nisso, cantemos o cântico espiritual. Não tenhas sobre ti. Só cuidado qualquer que seja.
Preparando para o estudo da Palavra de Deus, vamos falar com Deus em oração. Senhor, abre os nossos entendimentos, os nossos corações, para que possamos aprender dessa doce palavra, palavra confortadora, palavra do Senhor. Que teu Espírito trabalhe em nós. E, ó Deus, esta palavra, ela enche todo o nosso ser. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estaremos estudando sobre o tema Eu sempre me alegrarei. E para basear o nosso estudo, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, trabalhava incansavelmente. E tanto para dar o alicerce da reforma, as suas atividades o exigiam muito. Algumas vezes ele ficava triste, outras desanimado. Certo dia, após longos combates, um longo trabalho, ele estava triste, desanimado. Sua esposa procurando confortá-lo, mas ele não reagia às suas palavras, aos seus estímulos. Certa manhã, ela vestiu de preto, como se estivesse indo para um funeral, e de súbito entrou no escritório de Lutero. Quando ele viu a sua esposa vestida daquela forma, perguntou: quem morreu? Ela respondeu de forma abrupta: Deus. Ele disse: minha esposa, não fale assim. E ela novamente dirige a ele as seguintes palavras: então, não viva
assim. Então, não viva assim. Nosso Deus, ele está vivo. O nosso Deus, ele está no trono. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus tem um controle de todas as coisas. Conforme nós lemos em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tanto as coisas boas, quanto as coisas aparentemente ruins. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vemos esta carta que Paulo escreve à igreja dos Filipenses, Paulo estava preso. E a razão da sua prisão foi porque ele estava comprometido com a pregação do Evangelho. Que este Evangelho, boas notícias a respeito do reino, e porque ele então anunciava por todos os lugares do Império Romano que o Rei Jesus estava vivo. O Rei Jesus reinava. E ele então anunciava que as pessoas precisavam se arrepender para ser aceito no reino. Pois então ele estava preso. E dentro da prisão, ele escreve esta carta. E é interessante que é conhecida como uma carta de alegria. Onde ele mais fala sobre alegria. Estando preso, outras dificuldades estavam acontecendo, mas ele fala sobre alegria. E ele chama a atenção da igreja para que a igreja continuasse uma igreja alegre. Mas ele não fala de uma alegria passageira. Ele vai falar de uma alegria que tem um fundamento. Queremos dirigir a igreja, a todos que nos ouvem, diante de todas as dificuldades que estamos passando. Temos razões para nos alegrarmos. Em primeiro lugar, vejamos o desafio da alegria. Vamos voltar novamente ao texto de Filipenses, capítulo 1. Vejamos agora o versículo 15 ao versículo 17. Versículo 15 ao versículo 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha que situação. Ele estava preso, impedido de realizar o seu trabalho de acordo com o seu projeto. Mas é muito interessante olhar que dentro desta prisão,
Ele aproveitava os contatos com os soldados e ele falava de Cristo para todos eles. E havia uma questão muito importante que, dentro da guarda, quem tomava conta de um preso, geralmente eram 2 soldados, e ali ficava em termos de um período de horas por dia. E depois, então, era mudado, outros soldados, viria outra dupla de soldados. E muitas das vezes não era repetido a mesma escala ou com os mesmos nomes. E Paulo, então, aproveitava todas estas oportunidades para cada dupla de soldados ali, ele falar de Cristo. Mas o seu projeto maior está anunciando Cristo para muitos outros lugares. Mas além da limitação em termos da prisão, algumas coisas estavam acontecendo do lado de fora. Algumas pessoas estavam levantando para pregar. E chama atenção para este aspecto aqui, é que a pregação dessas pessoas estava certa, falava do Evangelho de forma correta. A mensagem era genuína. A ênfase era certa. O método estava tudo certo. Estava no trabalho. Contudo, a motivação que estava errada. Todas as outras coisas estavam certas. Mas a motivação estava errada. Conforme o versículo 15, temos essas palavras. Falando em termos de uma outra tradução, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Mas ele coloca, mas tem um outro grupo que prega, que fala deste evangelho de boa vontade. E quando chega no versículo 17, ele vai falar, aqueles que pregam por inveja, por rivalidade, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. E tentando aumentar o sofrimento do apóstolo Paulo em termos da prisão. Percebe a situação em que ele vive? Além daquela situação da prisão, tem um grupo que está tentando denegrir a imagem do apóstolo, tentando criar confusão, mesmo levando um evangelho certo, um conteúdo certo, mas a motivação era totalmente errada. Mas havia um outro grupo, um grupo sincero, que estava pregando o evangelho de forma correta. Como que o apóstolo ele reage diante dessas situações? Vejamos então a causa da alegria
Então, ele tem o desafio, a alegria, porque estava preso, estava sendo caluniado. E agora, olha o versículo de número 18, que vai falar a respeito da causa desta alegria. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A causa da alegria. Ele sempre vai estar alegre por causa de Cristo. O foco dele não estava nele mesmo, naquilo que as pessoas estavam falando a seu respeito, mas o seu foco estava na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos uma alegria duradoura? Queremos uma alegria no meio da tristeza, no meio das incertezas? Ela precisa estar alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus eterno. A segunda pessoa da Trindade. Aquele que deixou a glória eterna. Veio a este mundo, se encarnou nascendo da Virgem Maria. Que sofreu, morreu, sob o poder de Pôncio Pilato, ressuscitou e está à destra de Deus, o Pai. Ele é soberano. Ele governa sobre todas as coisas. E Paulo, então, está no meio das adversidades ali, no meio do sofrimento. Ele está alegre. É interessante nós percebemos aqui. Ele está triste. Porque a motivação daquelas pessoas que pregavam por inveja, por rivalidade, a motivação não estava correta. Ele, diria, dentro da circunstância que estava ali, ele não está alegre por estar preso. Mas havia algo maior que superava todas aquelas adversidades. É que o seu foco, a sua mente, toda a sua vida estava alicerçada no Senhor Jesus. Então, para ele, não importa que maneira que as pessoas estavam fazendo para que Cristo fosse pregado. O importante é que fosse pregado. Então vemos os desafios da alegria. Agora nós vemos a causa da alegria, a causa, o objeto, a razão da alegria está exatamente em Cristo. Vejamos novamente esse texto, Filipenses 1, 19 ao versículo 20. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Confiança na soberania, confiança no Deus da promessa, confiança no Deus que cuida de nós. Paulo estava preso e ele esperava em termos de um julgamento. Esse julgamento poderia redundar em termos da sua libertação para que ele continuasse o seu ministério. Como também poderia levá-lo à morte. Mas ele mostra a sua razão, mostra a sua confiança nos propósitos do nosso Deus, no propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, no meio de todo aquele contexto que ele estava vivendo, ele confiava, continuava a confiar no Senhor. Podemos olhar e fazer um paralelo do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Vejamos, para fazermos este paralelo, vejamos Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, do versículo 27 até o versículo 30. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Pedro teve uma oportunidade sem igual. Andar sobre as águas. Pedro, enquanto olhava para o Senhor Jesus, ele andava sobre as águas, sem se afundar. Mas no momento em que ele tira o seu olhar da pessoa bendita do nosso Rei e Salvador Jesus, ele começa então a submergir, começa a se afundar. O que faz com que possamos então fazer esse paralelo entre Pedro e Paulo? Que da mesma forma como Pedro, dentro desse episódio, ele andava sobre as águas quando olhava para o Senhor Jesus. Paulo aqui no meio de todas essas circunstâncias, tanto da prisão quanto da crítica, ele está com o seu olhar no Senhor Jesus. Ele está olhando de forma firme no Senhor Jesus. Ele não está olhando em termos das circunstâncias. Não toma a maior parte do seu tempo aquilo que as pessoas estavam falando, denegrindo a sua imagem.
Não estava preocupado tanto a respeito do julgamento que iria acontecer. No contexto ali da prisão, no meio de todo aquele sofrimento, de todas aquelas adversidades, ele olha, ele continua olhando para o Senhor Jesus. Diferente de Pedro, quando olha em termos do mar revolto, das ondas, e começa a afundar. Paulo continua olhando para o Senhor Jesus. Martim Lutero, triste, desanimado, com vários questionamentos. É preciso da sua esposa, de forma abrupta, criar esta cena tão viva para que ele pudesse despertar daquela situação em que ele vivia, de viver como se Deus estivesse morto. Então, quando ele faz essa pergunta à sua esposa, quem morreu? E ela responde, Deus. E ele, então, acha estranho a maneira como que a sua esposa fala a respeito de Deus e pede para que ela não falasse isso. Então ela pega e faz, com poucas palavras, um grande sermão, uma grande mensagem para ele. Então não viva como se Deus estivesse morto. Queridos, nós cantamos, nós oramos, nós conhecemos a palavra de Deus. A nossa vida está envolvida no trabalho do Senhor. Vivemos dias difíceis, isolamento, em todas as circunstâncias das nossas vidas, insegurança, incerteza, são todas as coisas. Se o nosso olhar estiver fixo em alguma dessas coisas, ou em muitas delas, nós iremos submergir, nós iremos nos afundar na vida espiritual, na confiança em Deus. Mas se no meio de todas essas coisas, na consciência de que Deus coopera de todas as formas, fazendo com que as coisas convergem para o nosso próprio bem. Se o nosso olhar estiver feito nele, nós temos motivo para nos alegrarmos. Nós temos motivo para vivermos sempre alegres. Porque cada manhã, a cada instante, a cada anoitecer, o nosso Deus, Ele cuida de nós. E Ele está no trono. E Ele não entregará o seu trono a nenhuma criatura. Nem hoje, nem amanhã,
nem depois. Ele é rei. Ele continuará no trono para todo sempre. Então, diante disso, vamos nos alegrarmos cantando o hino 26, ao Deus grandioso. Canta minha alma, canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aproveitemos também, consagremos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos orar? Vou dar o reverendo Marcelino aqui. Ore a Deus. De fato, ó Deus, nos alegramos, mas nos alegramos no Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos inspira, nos incentiva, nos estimula a podermos, ó Deus, olhar para situações circunstanciais e saber que elas passarão. Mas olharmos para o Senhor e saber que o Senhor não passará. Que o Senhor é eterno, Teu reino é eterno. Obrigado a Deus pela imensa razão de podermos nos alegrar apesar das tristezas. Consola o Teu povo, ó Deus, como sempre tens feito com estas palavras, com esta razão, sendo o Senhor nossa razão, a razão da nossa alegria.
Despeça, ó Deus, ao teu povo para as atividades, mesmo limitadas de cada um, mas a fazer com alegria. E mesmo, ó Deus, nos confinamentos que muitos estão submetidos, que haja alegria sempre, em todo lugar, em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo continue sobre nós, irmãos. Família do Senhor, para todos sempre. Amém. Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.